Graças a Deus, a paz do Senhor, estamos começando mais um programa Escola Bíblica, na TV também no rádio, né? Nós estamos aí no primeiro trimestre de 2025, estou errando sempre, né? É o primeiro trimestre de 2025, hoje a lição de número 7, né? Nós estamos estudando aí o tema Em Defesa da Fé Cristã, e aqui o subtema, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência, né? Ou novas aparências, né? Então, é esse tema e subtema que estamos aqui nesse trimestre, né? E a lição de número 7, 16 de fevereiro de 2025, o assunto da lição de hoje, as naturezas humana e divina de Jesus. Então esse é o nosso assunto principal, são essas duas naturezas de Jesus, né? Tanto 100%, vamos dizer assim, totalmente Deus e totalmente homem, né? Então é um Deus que se fez homem, que é exatamente Emmanuel, Deus conosco. Não tem como esse Deus estar conosco se ele é Deus. Mas ele, humano, nessas duas naturezas, ele conviveu com o homem, né? Se fez carne e habitou entre nós. Então ele viveu conosco, né, na terra. Então é isso aí. Texto áureo. Dos quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Romanos capítulo 9, versículo 5. O apóstolo Paulo escreve isso aqui, né? Deixando bem claro isso aqui, né? Que é um Deus, ao mesmo tempo que ele veio da carne, né? Ou seja, ele é carne, se fez carne, mas é Deus bendito eternamente, né? Então ele fala aqui que ele veio segundo igualmente ao homem, né? Então aqui, verdade prática. Jesus é eterno e verdadeiro Deus. E ao mesmo tempo, o verdadeiro homem, né? Então, a gente trazendo aqui para compreender um pouco aqui, logo esse comentário, é que um verdadeiro homem, verdadeiro Deus, que é só o único Deus que existe, né? Que é no sentido único, no sentido ele é uma das três pessoas da Trindade, que é desse reino, único reino, né? Que se chama Deus, o reino de Deus, né? Então, ele é um verdadeiro homem. Ou seja, ele veio para trazer exemplo para nós de como nós devemos nos comportar como homem, como um verdadeiro homem. Então ele veio ele veio exatamente para nos ensinar como devemos retornar a Deus, né? Sendo verdadeiro, a Bíblia diz que na sua boca não teve um só engano, né? Ele não pecou, ele venceu o pecado na carne. Então ele foi um verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Então é isso que nós vamos estudar, né? Já passo aqui para a Arisneide. Graças a Deus. Dar essa introdução. Mais uma rica oportunidade de estarmos a estudar a palavra, aprender a palavra e aplicá-la na nossa vida, porque nós precisamos ter fé. E essa fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus, ouvir e crer. E é mais um tema a ser estudado para nós que já
há muito tempo estamos professando a fé em Cristo, cremos nas Sagradas Escrituras, nas doutrinas bíblicas, não temos dificuldade em acreditarmos nessas verdades, mas esses estudos acontecem e essas lições, elas vêm exatamente para, às vezes, esclarecer algumas dúvidas que muita gente tem, outros creem de forma diferente e, através desse estudo, a gente consegue discernir melhor sobre essa doutrina, aprender melhor, porque isso também foi tema muito discutido na época dos apóstolos, inclusive através de concílios, porque eram disseminados muitos ensinos heréticos, então os apóstolos tinham esse cuidado e através de muitos estudos, muitas discussões, nesses concílios se chegava a um bom senso em relação à verdadeira doutrina, aquilo que deveria ser mantido como o ensino inspirado da palavra de Deus. Então, esse estudo sobre as duas naturezas de Cristo é um estudo que foi muito mal um ensino que foi disseminado de forma contrária. Sim. E os apóstolos combateram isso e nós estamos com essa lição hoje para tratarmos exatamente das verdades das Sagradas Escrituras e dos opositores a esses ensinos, que ainda hoje ocorre essas crenças em doutrinas diferentes dessas verdades que a Bíblia ensina. Né? Na verdade, bem no início da igreja, né, que Jesus, como o próprio Deus enviou ele, ou seja, a Trindade enviou ele, vamos dizer assim, né? Ele mesmo se enviou, ele mesmo se aniquilou, ele mesmo se fez homem, ele se fez carne, ele mesmo. Então, junto com o Pai e o Filho, né? E ele veio, e aí você vê que no início ele várias vezes ele disse, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês também. Então, quando começou a igreja, não existia dúvida disso aí, de quem era Jesus, como foi que ele veio, né? Essas dúvidas de a natureza, ele como Deus e como homem também. Mas depois foi criando essas heresias acerca disso aí. E aqui nessa lição de hoje, diz aqui que acabou, puseram um ponto final nessa história. É claro que continua as heresias, quem quer criar confusão, eles criam e vai alimentando essas heresias até hoje, né? Com a nova roupagem, é o que está, né? É o que está dizendo aqui, com as inovações, né? Isso vai ser sempre, né? Porque o inimigo ele vai sempre inventar alguma coisa. Não quer servir a Deus, não? Você inventa uma história aí, né? Então ele não quer se sujeitar. Mas foi posto um ponto final em 451 depois de Cristo. Então teve um concílio aqui, Calcedônia, em 451. Então foi posto esse ponto final, ou seja, determinado, não, Emanuel, Deus conosco, ou seja, Deus homem, né? Você vê que Paulo ele diz, há um só mediador entre Deus e os homens, ele diz para Timóteo, né? Jesus Cristo homem. Então as duas personagens ali, as duas naturezas, né? Mas não é duas pessoas, que eles colocam esses negócios, essas dúvidas na cabeça das pessoas, que são duas pessoas. Aqui também vai ser falado nessa lição a respeito de uma heresia da Igreja Católica, mãe de Deus, que Maria é mãe de Deus. Onde é que Deus tem mãe? A gente sabe que não existe isso.
Porque ele disse, eu sou o ômega e o alfa, o princípio e o fim. Como é que tinha alguém antes dele? Ele disse, nunca existiu antes. Ele nasceu de uma mulher. O Deus, não, nasceu Jesus, o carpinteiro. O humano, O né? humano. E assim mesmo, o que que é isso? Não foi gerado de Maria. Eu sempre estou dizendo isso aqui para as pessoas procurar entender isso. Foi colocado lá um embriãozinho lá. O próprio Deus se fez isso, o Espírito Santo gerou. Não foi um óvulo de Maria que amadureceu lá, aí veio um sêmen de algum homem, ou de José, sei lá quem foi, e fecundou esse óvulo. Não, nem de Maria e nem de José, apenas ela tinha o ventre, não tinha que nascer o menino. Então a pessoa tem que entender por esse lado para que ele não venha se iludir com essas conversas. Mãe de Jesus. Ele mesmo disse, quem é minha mãe? Ele fez uma pergunta, ele respondendo como Deus. Porque tem hora que Jesus respondia como homem, mas tinha hora que ele respondia como Deus. Quem é minha mãe, quem é meus irmãos? São quem ouve a palavra, né? Então vai ser falado aqui. Então esse ponto final, né, nessa questão aí, foi colocado 451 anos depois de Cristo. Mas de lá para cá vem alimentando aí essas heresias, aí hoje foi criado muita coisa em cima disso aí, né? E uma vai alimentando a outra, né? Você vê que sempre tem alguma coisinha, o cara não quer obedecer, ele tem uma roupa, é uma capa. Porque o crente que ele não quer ir para o céu mesmo, vamos dizer que seja o trigo, né? O joio, que é no meio do trigo. Então ele parece muito com o trigo, mas não é. Ele é joio. Ele quer abafar o trigo. Ele quer de alguma forma que o trigo vire joio. É isso aí. Então as pessoas que não quer Deus, que ele vai para o meio da congregação, ele inventa alguma coisa diferente para ir tirando as pessoas de lá. Então isso hoje sempre existiu e vai continuar existindo, mas você que quer Jesus, irmão, não tem que colocar em dúvida nada não. Nós aqui estamos falando isso aqui, mas nós não tem dúvida nenhuma disso aqui, entendendo como é que isso aconteceu. Jesus, ali como homem, morreu, mataram ele, mas como Deus, não. Você tem que entender isso. Se existe uma vida após essa, pois Jesus veio dessa vida, se fez um homem para morrer, passar pela morte e voltar à vida de novo. É isso aí. Então uma coisa, tem explicação humana? Não. Mas eu não estou falando de humano. Nós estamos falando aqui do reino de Deus, né? Então, assim como é invisível o reino, os ensinamentos também. Mas trazendo um poder de vida, né? A palavra de Deus é vida, né? Você vê que a palavra, ela em si mesmo, você não vê ela, não traz temporal nenhum, mas ela tem poder. Tem poder, quer dizer, é uma ordem divina, é uma coisa divina na palavra, né? Esse poder, porque foi criado as coisas pela palavra de Deus, né? Então o homem tem, Deus ele deu poder também a esse homem ter poder na palavra, também. É como Jesus teve o poder de fazer milagres de tudo, ele deu ao homem também, se obedecer como ele obedeceu a Deus, como homem ele obedeceu a Deus. Nós também temos poder. E você vê que quando você busca o diabo, da maneira que ele exige lá, na macumba e tudo, você tem poder também, do mal, para matar tanto tu mesmo como os outros. Então, não é igual o de Deus, que o de Deus é o que vai te salvar, que vai permanecer, né? Mas tem também o poder do mal de amaldiçoar e acontecer, né? A maldição também. Dentro de um querer de Deus, de uma vontade permissiva de Deus, né? É isso aí. Então, E Jesus, ele foi o único ser que possuiu e que possui essas duas naturezas. sim, Ninguém mais. ninguém. Aqui no texto áureo, quando fala dos quais são os pais e dos quais é Cristo, fala
de Jesus Cristo, nessa primeira parte, da sua humanidade, do povo que ele veio. Sim, Então não há judeu. dúvida que Jesus era humano. Sim, Incontestavelmente, Cristo veio a esse mundo humano, normal, pessoalmente como qualquer um outro ser humano. E aqui, quando fala dos quais são os pais, falam exatamente que ele veio da nação de Israel. Os pais está referindo aos patriarcas. E tudo que está relacionado à vida humana de Jesus, sobre a sua infância, ele aos 12 anos no templo, está registrado. Então, sobre a humanidade de Jesus, nós não temos nenhuma dúvida, como você já falou, e sobre a divindade nós também não temos nenhuma dúvida. Sim. Então, todas essas discussões que existem e ensinos fora essa verdade, é exatamente a razão dessa lição estar sendo estudada para contra-atacar, porque a Bíblia, ela é inspirada por Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e nós acreditamos nessa doutrina. E essa verdade é tão essencial, pois se não fosse assim, nós não teríamos nenhuma garantia da nossa salvação, porque para nos salvar, alguém precisaria ser superior ao homem, né? Então Jesus veio, sim. se ele fosse apenas homem, a natureza humana, ele não teria como nos salvar, como nenhum outro homem na face da terra tem esse poder de nos salvar. Então, para nos salvar, ele veio de Deus, Sem pecado. sem pecado, se fez homem e é por isso morreu por nós e deu-nos garantia de salvação. É por isso que nós damos essa voz à nossa salvação e dizemos que somos salvos, porque é pela graça. Se ele tivesse vindo de Maria, do óvulo de Maria, e sêmen de um homem, José e tal, Seria ele apenas não mais podia, um. seria mais um homem normal. Mas não, ele próprio Deus, ele se fez, se aniquilou, se despojou dos poderes, da sua glória. Aí se diminuiu, só tomando, como diz o apóstolo Paulo aos Efésios capítulo 2, tomou a forma de servo. De servo. E se fez semelhante aos homens. Forma de servo, para servir a Deus. Ou seja, Deus usar ele para fazer tudo o que fez e, por fim, dar a sua vida para resgatar nós. Porque ele passou pela morte sem merecer a morte. Sem ter pecado, ou seja, sem dívida. Ele pagou uma dívida que ele não devia. Aí, com isso, pelo homem entrou a morte no mundo, o pecado é a morte. Pelo homem, resgatou, desfez isso aí. Então, o Adão terreno levou nós para a morte, o Adão celestial trouxe nós da morte, ressuscitou nós. E isso que vai acontecer, claro, mas como está a ordem, já aconteceu. Para Deus está tudo, como ele mesmo disse, vai estar tudo consumado. Então a pessoa tem que entender por esse lado, e não adianta conversa fiada, porque se você quer Jesus, irmão, você não pode teimar com Jesus. Sabe o que é você criar confusão na tua própria cabeça e você querer determinar alguma coisa que a palavra não está dizendo isso? Então não adianta você ir contra a palavra, porque a palavra é o próprio Jesus. Mas o que você pode mais do que ele? Você tem o que dar para ele? Para cobrar dele? Ou de alguma forma ensinar ele, dar conselho a ele? Não. Então você tem que se sujeitar, não adianta ficar com conversa fiada, né? De querer inventar alguma coisa que não está aqui. Então, não, porque eu sou de uma religião. Que religião, irmão? Não existe isso não, esse negócio aí não, tradição de homem, conversa de homem. Não, que o fulano me ensinou assim. É de saber se tu vai deixar de aprender com Jesus para aprender com o homem. Então, se você coloca algum empecilho nessa questão de discordar de alguma coisa que está aqui, você fica mais rude ainda. Cada vez que você vai contra isso, mais difícil fica de você entender o resto. Então entenda, porque assim você está a favor de quem? Das trevas.
a favor do erro, a favor do mal. Aí quando você vai pulando assim, dizendo essas coisas, você chega no diabo. Você fica a favor do diabo, que é contra Jesus. Então entenda aqui que quanto mais você acredita, Senhor, eu quero saber. Não porque o papai me disse, o padre, o pastor, não sei quem, o bispo me falou, que é assim, deixa eu ir para a Bíblia. Rapaz, eu estou vendo que não é assim. Embora você não sai chutando ele não e brigando com ele, mas cai fora do negócio. Não, vou para a verdade. Ficar com a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, eu vou só ler aqui, João capítulo 20 e o versículo 21. Já li várias vezes isso aqui, porque eu preciso dizer sempre isso aqui, para a gente se assegurar na palavra, você ficar firme na palavra. João 20, 21, 22 e 23. E disse-lhes, pois Jesus outra vez, Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Versículo 21 aqui. Jesus ressuscitado para nunca mais morrer. Ele apareceu aos discípulos e disse isso aqui. Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou para fazer o que eu fiz aí, morrer por vocês e tudinho, e fiz aqueles milagres, peguei a palavra de Deus, vocês vão morrer também. É como que ele dissesse assim. Mas eu envio vocês para fazer as obras que eu fiz, pregar tudinho, dizer como é a verdade, vocês morrer e nascer para a vida como eu estou aqui. É como que ele estivesse dizendo isso aqui. Está aqui eu, estou vivo, para nunca mais morrer, tá? Aí prossegue aqui. Havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhe, recebei o Espírito Santo. Sem isso aqui, você não vai a lugar nenhum. Não é igreja. Você não faz parte da noiva. Você faz parte quando você tem o Espírito Santo. E para você ter o dom do Espírito, você precisa acreditar. Não acreditar não adianta. Larga a mão. Versículo 23. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados. E aqueles a quem retiverdes, será retido. Então, Jesus tinha o poder de perdoar pecado? Tinha. Nós também temos. Deu esse poder para a igreja. Quem faz parte, quem acredita nisso aqui. Então você recebe o dom do Espírito Santo, exatamente o Espírito habita em você. Você tem poder para perdoar os teus pecados também, porque você está aprendendo com o Espírito Santo e você vai se livrando desses pecados. E também orientar as pessoas, e quem se arrepender, você orar por ele e é perdoado. Os pecados, ou seja, as obras que Jesus fez, nós vamos fazendo também. A igreja ficou dotada de dom para isso aí. Então, não adianta você querer discordar, pegar outra linha, outro caminho. Não adianta, o caminho é Jesus, é para lá, o que está aqui está dito e pronto. Não vá com conversa de nasci nessa e nessa eu morro. Que aí você precisa mudar até morrer, irmão. Vai mudando Mudando, o que eu digo, é frutificando, é se santificando, é aprendendo, é se limpando com a palavra, né? Porque você vai aprendendo, né? Aí a pessoa quer ficar estagnado, não, eu sou rude, eu vou ficar rude mesmo. Eu sou doidão, eu vou ficar malucão. Não, muda, rapaz, de vida, você é uma experiência, como que você é um meninozinho, não sabe de nada, depois você vai aprendendo a fazer carvão, derrubar, sei lá, fazer aí alguma profissão, né? Então, você vai aprendendo aqui também, você vai aprendendo. Não pode ficar estagnado numa heresia, aprendi assim, deixa eu ir para a Bíblia. Aí eu fico do mesmo jeito. Não, a Bíblia está dizendo que a heresia cai fora. É assim? Então pode... Vamos para a leitura bíblica em classe, que são duas referências. Primeiro, Romanos capítulo 1 do versículo 1 ao 4. A segunda referência, Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 11. Romanos capítulo 1, versículos 1 ao 4. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne,
declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 11. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Pois é, quando a gente usa aqui no sentido certo, Deus no sentido certo, no sentido verdadeiro. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de Israel, o Deus verdadeiro, o Deus salvador, que é do reino de Deus, né? Então esse Deus aqui, quando a gente usa esse termo, ele está dizendo, está falando em três pessoas, como que seja um reino mesmo, né? Ou vamos dizer, uma empresa que tem três donos, mas tudo igual. Não existe discórdia, não é como... É um reino mesmo que tem três reis, né? Mas ao mesmo tempo, são três pessoas, mas não existe discórdia. Então, quando aqui diz assim, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome acima de todos os nomes, então os três, é esse daí, elegeram Jesus, o nome Jesus. Assim como ele disse, ó, o anjo disse para Maria, o nome dele coloca o nome de Jesus. Ali foi a concordância dos três. Ó, eu vou me reduzir ao homem e o meu nome vai ser Jesus. Concordo? Tudo certo, os três. O meu nome vai ser Jesus como homem. Então, ao nome do Senhor Jesus, ele levantou esse nome acima de todos os nomes. Os três. E ao nome desse Jesus se dobrará. Então, tem até quando apareceu ali na lição anterior, duas cadeiras ali, dois tronos, dois assentos, vamos dizer assim. E as pessoas até questionaram que não é só um trono que João viu e tal, um sentado. É porque Jesus é o nome que foi dado dos três, foi ele que resgatou o homem. Então a gente tem que entender que o poder está em Jesus, aquele que abriu o livro, que João chorava, que ninguém podia nem olhar, não tinha quem fosse digno de olhar para o livro. Mas o anjo chegou para ele, não chora não. Tem um aqui que tem o poder de abrir o livro. E aí veio Jesus com a roupa salpicada de sangue e disse, eis aí o Cordeiro, que tem o poder de abrir o livro e os seus 7 selos. Então ele abriu o livro, né? Então esse é o que tem o poder nas mãos, que vai julgar. Ele mesmo disse, Deus, o Pai me deu o poder de exercer o juízo. Então é isso aí, a palavra de Jesus é para salvar e é para condenar. Nele está a justiça, está a salvação, né? O amor total, Deus a sua vida. Quem dá? Ele perguntou para nós, quem é que dá a sua vida por alguém, né? Então, pelo seu amigo. Então veja aí que ele deu a vida, mas também ele tira a vida. Ele tem todo esse amor, mas tem a justiça. E está nele esse poder, né? Então, esse nome acima de todos os nomes. Vamos... Os objetivos da lição, que são 3. O primeiro objetivo, que representa o primeiro tópico, é apresentar o ensino bíblico da dupla natureza de Cristo. Segundo objetivo, mostrar as heresias contra esse ensino, nestorianismo e monofisismo. Terceiro objetivo, identificar o perigo dessas heresias hoje.
É uma coisa aí que nós devemos falar que é parabenizar, né, até o nosso comentarista, né, por esses estudos que ele fez aí desde de Jesus, do começo ali da igreja, né, a igreja primitiva, né, e ele vê esse estudo até os dias de hoje, né, dessas heresias, desses Sim, hereges, essas pessoas que tiveram essas ideias assim, e bem relatado aqui, né, sim, nessas lições, e assim que fica bem claro para todos nós, hein, tudo conforme veio o tempo passando, ele veio notando essas datas, tudo, e essas pessoas se levantaram contra o cristianismo, né? Então isso aí é louvável, né? é, O esforço do irmão, né? Ter feito isso aqui, nós esse estudo precisamos todo aqui para aprender. a gente ficar atento nos dias de hoje para não cair nessas ciladas aí, né? Exatamente. Não precisa nem a gente estudar tanto, porque já está tudo relatado aqui. É isso que eu quero Sim. parabenizar ele nesse sentido aí, do esforço do irmão, né? Então A vamos... introdução da nossa lição. Uma vez estabelecida definitivamente a cristologia em Nicéia, ano 325, e a Trindade em Constantinopla, em 381, surgem novas especulações teológicas em torno das naturezas de Cristo, humana e divina. Essas controvérsias deram origem ao Concílio de Calcedônia, no ano de 451, hoje um bairro de Istambul, na Turquia. A presente lição é sobre o nestorianismo e monofisismo, dois pensamentos considerados heréticos no Concílio de Calcedônia. Exatamente. Aí aqui a palavra-chave, natureza, né? As naturezas de Jesus, as duas, né? Os atributos, as qualidades Sim. que caracterizam o ser Jesus, a pessoa de Jesus, tanto como homem como Deus. Ele possui essas qualidades, esses atributos que são propriamente, tanto do humano como do divino, são próprias deles, né? Que natureza humana sem pecado não houve, né? Essa aí é própria de Jesus, a essência dele. E o É. mais importante é sobre essa ressurreição, que a ressurreição de Jesus foi a maior prova da divindade dele. E ele deixou isso assim bem claro para os discípulos, para eles esclarecer mesmo. Esclarecer no sentido confirmar isso. Ele diz: vocês são minhas testemunhas. Que vocês me viram, eu estou aqui, ó. Então vocês vão testemunhar tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Que vocês me viram. Basta dizer isso aí, não é uma questão de implicar com alguém. Não, é dizer a verdade, né? E você vê que Jesus, ele, quando apareceu para os discípulos ali, eles ficaram atemorizados, porque quem não fica? Uma pessoa entra dentro de uma sala fechada, sem abrir porta, sem nada. Meu Deus, o que é isso aí? Porque não tem como o homem discernir isso aí no natural dele, entender essa... Aí, por isso que tem essas duas naturezas. Jesus andou por cima da água, né? Fez o vento, todos esses mistérios aí, o morto de 4 dias, ele chamar pelo nome e a pessoa se levantar. Já pensou? Então isso é mistério que ele é da natureza divina. É tanto que Nicodemos disse isso. Então veja que ele chamou um discípulo e disse: pega em mim, eu não sou um espírito. Espírito não tem carne e osso como eu tenho, não. Quer dizer, como é que vai Exatamente. entender isso? O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 15, ele explica mais ou menos isso aqui. Que assim como tem corpo terreno, carnal, tem corpo espiritual, né? Aí, como é que é isso? É para acreditar. Nós vamos ressuscitar também, né?
Espírito não tem sangue, então Jesus ele possuía a natureza dele, a natureza humana completa. Sim. Genealogia, ele teve o corpo dele onde foi tocado, corpo físico normal e Comia com os tudo discípulos, para normal. tranquilizar os discípulos. A natureza humana completa e a natureza divina, porque a prova dessa natureza divina, como a gente já falou, ele ressuscitou. E é essa ressurreição que nos traz também essa ressurreição da nossa vida, que estava morta pelo pecado, que estava irreconciliável. Ele traz essa reconciliação da nossa vida espiritual com Deus. E isso Jesus deixou prova no Velho Testamento e no Novo. Teve milagres também, né? As 10 pragas do Egito ali, toda aquela coisa, abriu o Mar Vermelho, abriu o Jordão e depois fechar, claro, né? Quer dizer, são milagres assim que é indiscutível, né? Sim. 40 anos caindo maná do céu para os hebreus se alimentar, a nuvem à noite aquecendo, de dia cobrindo ali do sol, do calor do sol, aquele cuidado todo. Aí fez tudo aquilo lá. Quer dizer, depois Jesus veio e estou aqui, ó. Agora eu vou fazer isso aqui. Eu sou Deus aqui na terra. É maravilhoso. Ou seja, e vocês também, se quiser, vão ser. Eu vou capacitar vocês para vocês serem também igualmente eu agir. Então, assim, da gente acreditar nisso aí, que é real, né? Uma referência que nós temos de um Sim. ser humano. Que Jesus era cheio de misericórdia, cheio Sim, de como amor, Deus de ali. bondade. Ele via potencialidade nas pessoas. Jesus não tinha altivez, deu exemplo para os discípulos, lavando os seus pés, o maior exemplo de humildade. Um ser perfeito, nos dando o exemplo de como nós, como ser humano, cheio de pecado, deveríamos nos comportar. Se ele que era Deus, ele demonstrou tanta simplicidade e nós, cheios de defeito, queremos nos mostrar maiores e melhores do que as pessoas. E Jesus é um exemplo de tudo, fidelidade, de grandeza, de excelência, de amor. Nós temos apenas esse modelo a seguir. Mas também sem covardia, sem omissão, sem medo, Completo. vamos dizer assim, sem ceder. Sabe aquela coisa, não ceder o que é certo, fazer o que é correto, doa quem doer, pode fazer o que fizer, mas é isso aqui, a verdade é essa. Então Jesus ele não se omitiu, ele não se acovardou. Também tem esse lado corajoso, né? Que o homem é medroso, né? Ele provou isso para Pedro, né? Mas se eu tiver em ti, Pedro, tem coragem, que é o que aconteceu depois. Exatamente. Depois, quando ele entregou ali a igreja, ele disse, já vou, vocês podem ser minhas testemunhas, cuida aí, vão pregar a palavra. Pedro se levantou, pensa num Pedro corajoso, que aí ele usou, né? De forma tremenda o apóstolo Pedro, né? Então vamos... Primeiro tópico, o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. Primeiro subtópico, descendência de Davi segundo a carne. Romanos capítulo 1, versículo 3. O apóstolo está se referindo aos ancestrais de Jesus. Ele veio de uma família humana de carne e ossos, que vivia entre o povo de Israel. A sua linhagem está registrada na introdução do Evangelho de Mateus e no capítulo 3 de Lucas. Jesus foi concebido no ventre de Maria, uma virgem de Israel, pelo Espírito Santo. Mateus capítulo 1, versículo 20 e Lucas capítulo 1, versículo 35. Aí está o elo humano-divino, as duas naturezas do Senhor Jesus. Exatamente. Lindo demais. As Sagradas Escrituras, elas são completas. Exatamente no Evangelho de Mateus, ele narra toda a genealogia de Jesus. Não tem como você duvidar, só se duvidar das Escrituras mesmo. Exatamente, ali divino, tem tudo um segredo, né? Aí você vê de Abraão
até Davi, 14 gerações. Aí vem de Davi até o cativeiro da Babilônia, 14 gerações. Aí vem do cativeiro até Jesus, 14 gerações. É um negócio assim, só Deus mesmo. Aí é o que Deus quer, isso Ele faz. Né? E faz organizado e de maneira justa, que não deixe injustiça. Porque o homem, embora ele queira, se ele quiser fazer alguma coisa e cumprir com a sua palavra, se ele quiser cumprir, ele acaba fazendo injustiça. Porque ele não tem poder para cumprir com justiça. Deus tem poder para cumprir com justiça, porque Ele manda. Quem manda é Ele tem todo o poder. Né? Então a diferença é essa aí. Dessa justiça de Deus que não prejudica ninguém, nunca. Aí fala da equidade dele, né? Sim. Que é o contrário de iniquidade. Ele faz tudo dentro da santidade, sem ferir santidade, justiça, de maneira que não fere a santidade, não fere o seu caráter, a sua divindade. É isso aí. É muito, meu Deus. E a gente, quando anda nessa direção de Deus, você vai ter aquela briga com a carne, mas você melhora bem, né? Esse lado de caráter. Se você buscar mesmo, você vai se arrumando um pouco. É claro que vai continuar sendo um homem corruptível, né? Mas você melhora bem, como diz o apóstolo Paulo, pelo entendimento eu sirvo a lei de Deus, né? Agora com a carne é a lei do pecado, tem hora que a carne dá uma rasteirazinha, né? Mas vamos... Segundo o subtópico, declarado Filho de Deus em poder, que já vai tratar mais da natureza divina. Versículo 4. Essa expressão indica a divindade de Jesus e isso é reforçado logo em seguida pelas palavras Jesus Cristo, nosso Senhor. Mais adiante, Paulo, ao descrever os privilégios que Deus concedeu a Israel, como a adoção de filhos e a glória e os concertos e a lei e o culto e as promessas, o apóstolo conclui, dos quais são os pais e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Romanos capítulo 9, versículo 5. O Senhor Jesus é um judeu descendente de Israel e ao mesmo tempo é o Deus bendito eternamente. Exatamente, isso aí deixa mais do que provado, né? Que é o resgatador. Vamos dizer que a gente não vai falar isso, mas no sentido de afirmar, mas só para ter uma ideia. Ele foi dado a ele. Quem é o Salvador? Jesus. Ó, o nome do Salvador, Maria, coloca aí de Jesus, viu? Então ele é o Salvador. Quando se trata de homem, é com ele o assunto. É como que vem os três assim, o Espírito Santo de rapaz, presta atenção, tem que olhar para Jesus, senão não se salva não. Quem é Jesus? A palavra. Não tem como você se salvar sem a palavra. Porque você não sabe como agir, o que fazer, o que é pecado, o que não é pecado, você não sabe de nada sem palavra. O apóstolo Paulo diz, sem lei não há pecado. Pois a lei que trouxe à tona o pecado, ou seja, eu sei aonde é proibido parar, porque tem uma placa lá, dizendo proibido estacionar aqui. Se não tiver placa nenhuma, eu não posso saber onde é que eu paro. Eu posso parar em qualquer lugar, tudo tá certo. Então é desse jeito, sem Jesus eu vou saber o quê? Então ele é caminho por quê? Porque ele me diz, é assim que faz, aí eu dou o passo. Então o Espírito Santo diz, olha, presta atenção em Jesus, senão não se salva não. Ele me convence. E Deus está lá dizendo, ó, meu filho está aí, ele morreu, eu dei o nome a ele aí, o juiz é com ele aí. É como que seja assim a coisa. Então, os três faz parte, tudo, mas é o nome de Jesus que tá acima desses nomes para julgar mesmo, né? Exatamente. Terceiro subtópico, o
antigo hino cristológico, Filipenses capítulo 2, versículos 5 e 6. O texto está dizendo que, embora Jesus, sendo Deus, não usou as prerrogativas da divindade durante o seu ministério terreno, e mesmo que fizesse uso delas, não consideraria isso uma usurpação. O apóstolo está se referindo ao status de Cristo antes da encarnação. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 e Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. Mas enfatiza o aspecto humano, conforme os versículos 7 e 8 do Evangelho de João, capítulo 1. O apóstolo está sendo muito claro no ensino das naturezas humana e divina em uma só pessoa. Essa passagem é parte de um provável hino que os primeiros cristãos cantavam nos cultos e o apóstolo a inseriu nessa epístola aos Filipenses. O termo grego morpe, forma, usada pelo apóstolo Paulo, sendo em forma de Deus, do versículo 6, indica essência imutável, portanto ele jamais deixou de ser Deus. Forma, é uma forma. Então, assim, aí Jesus ele não usou um atributo, ou seja, um poder. Sempre eu digo isso, mas vou repetir, porque aqui é meio que repetitiva a coisa, né? Mas assim, um poder que um homem não é dado ao homem por Deus, se o homem buscar. Então ele usou, ele foi limitado. O que eu uso, vamos dizer, Moisés, eu uso Jesus também, é como se fosse assim. Só que Jesus, muito mais que isso, porque ele veio do céu, ele já veio sem pecado, não tinha impedimento dele receber algum dom de Deus. Não existia impedimento, eu entendo dessa forma. Sabe aquela coisa que você está totalmente santo, separado do pecado, não concorda nada, você não existe. Você não nasceu de semente corruptível, você não veio do pecado, você veio limpo. Então não tem impedimento nenhum para Deus te usar. É isso aí, é o caso dele. Mas também ele não usou aquilo que não é dado a um homem. Então foi questionado até nessa outra lição a respeito de se Jesus não sabia o dia que ele vem agora, que ele vai restaurar o reino a Israel. Não, na minha opinião, não sabia não. Porque ele, como um homem, não sabia não. Então não foi dado a ele esse poder dele saber disso, porque ele estava como homem. Não, está recebendo limitado ali dentro. É para tu saber as coisas que eu dou para os homens saber. Tu não pode saber. Ou seja, até que aqui está dizendo que, embora ele pudesse, mas não usou. Ele pôs à parte a sua posição celestial. Totalmente, se esvaziou totalmente e se fez semelhante a um homem. Até porque ele voltaria, né, para o Pai. Sim. Então, é como se a gente já sabe o destino, o nosso destino não precisa ter pressa, né? Precisa se caminhar, dar os passos e encarar o trecho de forma natural, porque nós já temos certeza que iremos chegar lá. E ele só conseguiu vencer o pecado por causa disso. Ele já tinha consciência que era para cumprir o propósito, tinha o tempo. Porque as pessoas não entendem esse lado. Por que existe o diabo? Por que existe o mal? Por que Deus permite isso? Deus não vai usar o poder dele para condenar o inimigo, não. Não vai usar. Ele vai vencer o inimigo com a bondade dele. Bondade, é o contrário. Sabe aquela coisa de iníquo e a iniquidade e a equidade? Equidade é o contrário. A santidade, contrário do mal, contrário da maldade. Santidade, maldade. Eu vou te vencer na bondade, porque eu sou bom. Aí ele não vai meter o cascudo nele, não, ele vai se matar com as mãos dele. O mal por si só isso, se ele destrói. Vai se aniquilar, ele é assim. Então Jesus veio para fazer exatamente essa divisão aqui. Não, eu sou homem, mas não te obedeço. Eu sou um homem, mas sou limpo. Tu não pode tocar em mim também, porque eu não te sirvo.
tu não me ganhou, eu não sou filho de Adão. Não sou filho de Adão. Eu não tenho pecado em mim. Tu não pode tocar em mim e eu não vou querer nada que tu me dê. Pronto, é mais ou menos isso aí. E ele fez ele venceu. Pai, está tudo consumado. Matou ele, matou o diabo. Nesse sentido, ele isolou o mal, né? E quem correr para ele se agarrar com ele, está paga a conta. Vem para cá, fica aqui comigo. Ninguém pode tirar de mim mesmo, ele disse. Mas eu de mim mesmo a dou. Ou seja, pela justiça dele, ele te rejeita. Porque você se fez rejeitado. Você que não quer ele, tá entendendo? Mas eu posso tomar de volta, ele disse. Porque esse mandamento meu pai me deu, essa autoridade de eu tomar de volta. O que é isso? Se arrependeu, vem para cá. É isso aí. Então nós vamos aqui para o nosso intervalo, daqui a pouquinho voltamos já com o segundo tópico da lição, no nome de Jesus. Hoje queres te entregar para Jesus Cristo, ó cansado e triste pecador, para aquele que no Gólgota foi visto, padecendo nossa culpa, nossa dor. Venha Cristo, venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Hoje queres obter a liberdade que se encontra no Senhor Jesus, receber no coração a santidade pelo sangue derramado lá na cruz. Venha Cristo, venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Hoje queres desfrutar a paz divina que no mundo não se pode achar. Venha Cristo, que te salva, que te ensina onde podes esta paz no céu gozar. Venha Cristo, venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Hoje queres renunciar o bem terreno, crendo em Cristo, o grande Salvador. Queres vir após o meigo Nazareno, vê-lo um dia lá no céu de resplendor. Venha Cristo, venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal.
Graças a Deus já estamos de volta, nós vamos para o segundo tópico da lição. Segundo tópico da lição, as heresias contra o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. Primeiro subtópico, quem foi Nestório? Ele foi bispo de Constantinopla em 428 a 431. Nestório discordava do título dado a Maria, defendido por Cirilo de Alexandria, nos anos 376 a 444. O título que era dado de Mãe de Deus, em grego, Theotokos, literalmente portadora de Deus. Ele sugeriu receptora de Deus ou Christotokos, mãe de Cristo. Sim, Maria é mãe do Jesus humano. Mateus capítulo 2, versículo 11, versículo 13, versículo 14, versículos 20 e 21. E não mãe de Deus, visto que Deus é eterno. Salmo 90, versículo 2, Salmos 93, versículo 2 e Isaías 40 e versículo 28. A expressão adotada por Cirilo era uma contradição em si mesma. Embora a posição de Nestório fosse bíblica e teologicamente correta, a popularidade do termo Mãe de Deus de Cirilo impediu o êxito do termo e da explicação de Nestório. A preocupação dele era menos com a mariolatria e mais com as ideias do arianismo. Exatamente. Tem nem muito o que dizer, aqui é teologia pura, né? Essas explicações aí. E é aquela coisa, né? Sempre afirmando aqui, nós que entendemos muito bem esse papel de Maria, de mãe, né? De o homem, que é chamado Jesus ali, né? Mas Deus mesmo não tem mãe, que é esse lado aí que não existe nem mulher, não existe esse lado feminino, né, nesse lado espiritual. A gente tem que entender isso aí. Lá no céu não tem negócio de mulher parir pessoas, não tem isso aí. Então a gente tem que tirar isso da cabeça das pessoas, né? Que não tem essa relação sexual, não tem nada disso, são criados, né? Então os anjos são criados, nós somos feitos filhos de Deus e não vai ter procriação. Não tem. Aqui, como homem, nós nos tornamos filhos de Deus e nós vamos ter filhos espirituais. Que é exatamente você ensinar os outros a se tornar um filho de Deus. Mas nós não podemos gerar isso de nós mesmos. Agora, o Deus que está em nós gera, né? Filho a Deus. Então, é uma coisa assim que é totalmente espiritual, não humano. Esse aqui são, agora o segundo subtópico, nestorianismo, que vem exatamente de Nestório, né? Aquilo que ele defendia, aquilo que ele entendia e ensinava. Nestório defendia a formulação dos pais nicenos, a divindade de Cristo e a humanidade definida no credo niceno-constantinopolitano, em 381. Segundo o pensamento nestoriano, as duas naturezas de Cristo, a humana e a divina, eram duas pessoas. Aí que está o problema. Sim. Essa foi a acusação contra ele. A ilustração nestoriana era a comparação de marido e mulher serem uma só carne. Gênesis capítulo 2, versículo 4. Essa alegada afirmação nestoriana foi considerada heresia pelo Concílio de Éfeso em 431. Ele foi condenado por esse concílio, que o declarou herege e o imperador o exilou. Pois é, no caso, marido e mulher são dois humanos, todos dois são humanos. Não tem um espiritual e outro humano. Jesus não, era espiritual e humano. Ele tem uma celestial e humano, Deus e humano.
Então não tem nada a ver. Um faz parte da divindade, da eternidade. E outro faz parte dessa corruptibilidade, assim. É. Ainda que não fosse corrupto, né? Não veio de semente corruptível, não veio de homem, mas era semelhante. Nessa semelhança. Então, aí a gente tem que dividir isso aqui. Nessa crença dele, Era ele dois separava. Dois homens. Não era um duas divino, outro... pessoas. Sim. E no ensino bíblico, Jesus é uma única pessoa com duas naturezas, né? Uhum. E isso aí é tão simples, porém os homens fazem muita confusão, exatamente porque se separa, então Jesus perde a sua essência de Salvador. Sim, como nós também somos, só que pecador, esse lado que é devedor, né? Que precisamos passar pela morte. Jesus até também passou, mas ele recebeu nossos pecados, e nós já somos de natureza pecador. Natureza pecaminosa. Ele não, a natureza dele, ele não recebeu nossos pecados, ele se fez igual nós para receber, para se igualar com nós e receber os nossos pecados. Nós não, já temos ele. Aí alguém precisa nos livrar, e Sim, Jesus pôde... ele veio para livrar, para absorver como uma esponja, Sim. vamos dizer, o nosso pecado. Eu até vi isso aí, um rapaz explicando, dizendo que Jesus na cruz, por que ele disse, Pai, por que me desamparaste? Por que me desamparaste? É exatamente que Deus saiu dele para ele morrer como um homem que absorveu como esponja mesmo nossos pecados. Então o pai olhou para ele ali e viu um pecador, não viu um filho dele mais, mas um pecador porque recebeu os pecados do ramalho, vamos dizer assim. Sim. Então, assim, aí a gente tem que entender esse lado aí, não é duas pessoas, igual nós somos duas pessoas. Desse jeito, assim, mas não separado, num corpo só, espírito e carne, né? Aí a alma é exatamente o sentimento desses dois aí que absorve o que é que eu estou fazendo. Eu estou vivendo nas obras da carne, a alma está condenada, está contaminada. Eu estou nos frutos do espírito, então eu estou limpando a minha alma, ela está limpa. É isso aí. Então vamos... Aí vem o terceiro subtópico, monofisismo. O termo vem de duas palavras gregas, monos, que quer dizer único, e physis, natureza. Seu principal expoente foi Eutico, também conhecido como Eutique. Essa doutrina afirma que as duas naturezas de Cristo são fundidas em uma só natureza amalgamada. O sentido de amalgamar, não o de unir. Não se trata de união, mas de mistura, fusão. Assim seria uma só natureza híbrida, nem totalmente Deus, nem totalmente homem. Essa doutrina foi condenada no concílio da Calcedônia em 451. Outro problema. É como que fosse um homem dividido e um Deus dividido também. Ficou só metade homem e metade Deus. E pega essa mistura. Sim. Tem até ilustração aqui que ela vem bem... O que é híbrido? É exatamente misturado. Pode usar gasolina com álcool num carro híbrido. Mais ou menos isso aí. Mas tem essa ilustração muito boa aqui. Mas não é misturado. Nós também não somos misturados. Exatamente. A inclinação da carne é morte, a inclinação do espírito é vida e paz. Quer dizer, nós não somos misturados. Elas coexistem, elas se conectam. Um pode parar de produzir, ser amordaçado, e o outro entrar em ação. Mas sendo só uma pessoa, que é exatamente nós. Mesmo jeito de Jesus ali, totalmente um homem sujeito ao Espírito. Então a ação estava do Espírito, de carne não existia nada nele, nesse sentido de pecar, de errar, de ser contra Deus. É assim. Sim, então, vamos lá, ilustração. Sim. O bronze
é uma liga de cobre e estanho, de modo que nem é cobre e nem estanho, mas outro metal. Quanto à cor verde, é uma mistura das cores azul e amarela. Assim como o bronze não é cobre e nem estanho, e o verde não é azul nem amarelo, da mesma forma, de acordo com Eutico, as naturezas de Cristo não são divina nem humana. Exatamente. E existe uma diferença muito grande entre você misturar algo Sim. e você unir algo. Exato. Então, tá unido ali, mas é como que seja mesmo 2 HD que trabalham ali, aí mais um tá em ação e o outro tá parado, tá em stand-by, vamos dizer assim. Mas é o mesmo no mesmo programa. Coexistem no mesmo propósito, sim, com a mesma essência. Então você separa, né, o que eu posso receber pelo lado desse HD e pelo outro, que é exatamente a carne e o espírito. Sim. E a alma está lá para absorver o que vier. Quer dizer, vem do lado da carne, ela está morrendo. A alma. Vem do lado do espírito. Então Jesus era isso aí. Se mistura. Mesma coisa de um homem, mas só a diferença nossa de Jesus, que esse lado espiritual era Deus mesmo. Deus. Porque não existia pecado, não existia nada que impedisse. E outra que o próprio o profeta João Batista disse que não foi dado a ele o Espírito por medida. Né? O homem, ele crê, mas fica ali meio balançando, aí vai crendo mais, ou fica ali naquilo ali mesmo, recebe só aquela porçãozinha do Espírito, porque não pode receber mais, porque não acredita. Jesus não, era totalmente. Eu até digo que o anticristo ele vem com toda a eficácia de Satanás. Está dizendo na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2. A mesma coisa que Jesus veio. Jesus veio com todo o poder de Deus que é dado ao homem. O anticristo vem com todo o poder permitido por Deus, que é dado a um maldito, a um homem do mal, qualquer homem do mal. Então esse anticristo, ele vem com toda eficácia, ele não vem limitado. Isso tu não pode fazer. Ele vai ter as ações do Satanás de maneira que é total, que é dada a um homem, o maior feiticeiro da face da terra. O maior satanista, talvez não tenha chegado no grau dele, é isso aí. Que é o caso nosso, que nós precisamos, pode obedecer a Deus como obedecer, nós não vamos chegar na condição de Cristo, de Jesus. Por quê? Porque nós temos o pecado na carne, uma doença que Jesus não tinha essa doença. Está entendendo, né? Que essa doença, embora ela esteja controlada, mas ela está lá. Jesus não, controlava total, porque ele não tinha ela de natureza. Né? Não dá de entender mais ou menos, né? Mais ou menos isso aí. Então Jesus ele tinha mais eficácia, né, no poder de Deus de usar ele por isso aí. Que ele não tinha nenhuma dívida com o inimigo, nenhuma. Já nós estamos lá, como que o mal está aqui, ele não está dando fruto, mas ele está lá. Né? Temos essa resposta bíblica. Segundo a Bíblia, o Senhor Jesus é perfeito quanto à divindade e perfeito quanto à humanidade. Sim. Romanos capítulo 9, versículo 5 e Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11. Sem exatamente isso aí. Variação, sem dúvida. Sim, não está misturado os dois, não. Não, senhor. O quarto Sim. subtópico. O Concílio de Calcedônia. Foi aqui que se definiu exatamente essas verdades bíblicas como a verdade essencial da nossa fé. Para a gente se firmar nisso aí. Essa formulação teológica fala das duas naturezas de Cristo em uma só pessoa. As propriedades de cada natureza permanecem intactas, concorrendo para formar uma só pessoa e subsistência.
não dividido ou separado em duas pessoas, mas um só e o mesmo Filho unigênito, Deus Verbo, Jesus Cristo Senhor. A encarnação do Verbo não é uma conversão ou transmutação de Deus em homem e nem de homem em Deus. A distinção é precisa entre natureza e pessoa, diz o documento. A união dessas duas naturezas é permanente como resultado da encarnação. O documento é uma interpretação precisa das Escrituras. Isaías, capítulo 9, versículo 5, Evangelho de João, capítulo 10, versículos 30 ao 37. Certo, nós vamos apressar só porque nós já estamos atrasados. Mas é isso aí, está entendendo direitinho aqui. Terceiro tópico, o perigo dessas heresias na atualidade. Primeiro subtópico, monofisistas. Quando a doutrina monofisista foi rejeitada juntamente com o nestorianismo, houve reação. Jacob Baradeus, nos anos de 500 a 578, um monge sírio liderou o grupo monofisista e preservou a tradição sírio-monofisista, conhecida como tradição jacobita. Ele e seus seguidores rejeitaram a decisão do Concílio de Calcedônia. Quem são eles hoje? São as igrejas ortodoxas, cóptica, armênia, abissínia e jacobitas. É importante conhecer a cristologia dessa tradição cristã e saber como responder seus questionamentos e, sobretudo, conservar a fé no Jesus, o Deus que se fez homem, o Emanuel, Deus conosco. Mateus capítulo 1, versículo 23, o Deus que se manifestou em carne. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Pronto, é só manter essa certeza, né? Não precisa estar entrar em genealogia, em coisa assim. O segundo subtópico do terceiro tópico. Sim. O kenoticismo, do verbo grego keno, significa esvaziar. Filipenses capítulo 2, versículo 7. A doutrina kenótica afirma que Jesus, enquanto esteve na terra, esvaziou a si mesmo dos atributos divinos. São duas linhas principais. O verbo possuía os atributos divinos, mas escolheu não os usar, e as prerrogativas da deidade foram usadas, mas na submissão do Pai na direção do Espírito Santo. Entendemos que sem atributos divinos, Jesus é menos que Deus. O quinosis é o esvaziamento de Cristo. Isso foi uma condição para o seu messiado e por isso ele abriu mão de sua glória celeste. João capítulo 17, versículo 5. Jesus revelou na sua natureza divina. Jesus revelou sua natureza divina quando esteve na terra. Ele agiu como Deus, pois perdoou pecados. Marcos capítulo 2, versículos 5 ao 7, Lucas capítulo 7, versículo 48. Recebeu adoração, Mateus capítulo 8, versículo 2, capítulo 9, versículo 18, capítulo 15, versículo 25, Evangelho de João, capítulo 9, versículo 38. Repreendeu a fúria do mar, Mateus capítulo 8, versículo 26 e 27, Marcos capítulo 4, versículo 39. Somente Deus tem esse poder. Salmos 65, versículo 7 e Salmos 89, versículo 9. Exatamente, ele deixou provado que Deus estava nele, ele era o próprio Deus, né? Estava nele como homem, né? E ele deixou provado que ele podia ser recebido como Deus, ou adorado como Deus também, que é essa adoração que ele recebeu, né? Aí ninguém conhece o Pai como o Filho, ou seja, o Pai conhece o Filho conhece o Pai está no Filho, o Filho está no Pai, aquela coisa todinha. Então ele, como Deus, é diferente de um homem, né? Que não pode receber
não deve receber adoração. Então vamos... Terceiro subtópico, mariolatria. O catolicismo romano adotou o termo Mãe de Deus, de Cirilo, ou seja, um pensamento antibíblico que se desenvolveu numa teologia e permanece até hoje por conta da sua popularidade. Com isso, aprendemos que o que aparece certo e a escolha popular nem sempre... Com isso, aprendemos que o que parece certo e a escolha popular nem sempre representam a verdade. Atos capítulo 8, versículos 9 ao 11. Exatamente. Não é porque muitos aprovam que está certo, é isso que está dizendo aqui, né? Não, porque a opinião de muita gente está certo no sentido, principalmente quando se trata das coisas divinas, as coisas de Deus. Está certo pela Bíblia. Tá, viu na Bíblia? Não, então não está certo. É isso aí. Então não é popular que vem, a população que vem aprovar as coisas de Deus. Até porque os algozes disseram, solta Barrabás, liberta Barrabás. Está certinho, Jesus está errado, mata ele. Então não podemos ser conduzidos por todo tipo de ensino. Conclusão, o Concílio de Calcedônia, em 451, reafirma os dois concílios anteriores, o de Niceia em 325 e o de Constantinopla em 381, ratificando os credos produzidos por esses conclaves gerais e estabeleceu definitivamente as duas naturezas de Cristo. A melhor maneira de se proteger dessas e de outras heresias é conhecer bem no que acreditamos, os ensinos oficiais de nossa igreja e seus respectivos fundamentos bíblicos. Isso serve como nosso referencial quando nos deparamos com doutrinas inadequadas. Exatamente. Bíblia. É Bíblia, não tem nada aqui. Então é a coisa mais fácil, você querer Jesus mesmo, você, ainda que esteja num lugar meio errado, mas você não ficar com o que é errado. O apóstolo Paulo ele diz, não despreze as profecias, examinai tudo retendo bem. Então não posso desprezar de cara logo. Será que isso está certo ou está errado? Mas eu vou examinar e eu vou ficar só com o que está certo. Mesma coisa de você comprar um monte de camarão, aí você vai procurar, não vai botar até algum podre pelo meio, ali meio estragado, você joga fora. Meio que assim, né? Tem que examinar. Então, é isso aí, né? Tudo que Deus certo. abençoe. Estamos encerrando o nosso programa de hoje. Que Deus abençoe grandemente. Espero que tenha ajudado, né? Aqui tanto o comentarista, que eu até já elogiei, porque que Deus continue abençoando o irmão, né? Fazer essas pesquisas para a gente vir aprendendo cada vez mais. Também nós que comentamos aqui, né? Que Deus venha abençoar você e nós também, nos dá mais a revelação da palavra para nós andar na verdade, né? É isso aí, que Deus abençoe grandemente. Até a próxima semana. Se Deus assim permitir, nós estaremos aqui com mais um programa, ou não é? Quero falar o nome do meu programa. É Escola Bíblica, na TV, também no rádio. Deus abençoe grandemente a sua vida, no nome de Jesus. Amém. Amém.